Escatologia. Nós vamos agora para a terceira aula, ainda falando sobre a primeira parte, sobre os fundamentos. Nós já estudamos sobre os fundamentos de que Cristo voltará, sobre a ressurreição dos mortos, e a aula de hoje é para falar sobre julgamento, sentença e recompensa. Nós vamos falar um pouco sobre as características do julgamento de Deus, vamos falar também sobre os julgamentos que acontecerão, quais julgamentos ocorrerão, quando ocorrerão, e a recompensa ou galardão de cada um desses julgamentos. Vamos então falar sobre o julgamento, sobre as características do julgamento de Deus. A primeira característica é que o julgamento ele vem após a morte. Veja lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós vemos aqui que após a morte, vem o juízo. Depois de cada um morrer, nós vamos receber juízo sobre todas as coisas que nós fizemos, sobre tudo aquilo que foi feito aqui na terra durante a sua vida. Ou seja, apenas uma vez se morre e após isso vem o juízo. A segunda característica é que o juízo ele é pelas obras. Veja Romanos 2,6, aliás, tem diversos textos que falam sobre isso, mas Romanos 2,6 ele fala que ele recompensará cada um segundo as suas obras. Isso vale para todos os julgamentos que forem ocorrer. Nós vamos ver alguns julgamentos que vão ocorrer, mas essas são características gerais. A recompensa é segundo as obras. Isso, em se tratando da igreja, isso eu gostaria de deixar não um trecho, mas veja aqui em Apocalipse, quando Jesus ele escreve para as 7 igrejas, ele fala para as 7 igrejas, ele sempre começa a carta às 7 igrejas, as 7 igrejas que você vai ter lá do capítulo 2 até o capítulo 4. Ele sempre começa as cartas dizendo: conheço as tuas obras. Nós vemos hoje nas igrejas uma grande ênfase em você estar preocupado com aquilo que você pensa, com a sua doutrina, para saber se ela está certa, para saber se aquilo que você pensa está certo, para saber se aquilo que o pastor fala está certo. Nós criamos escolas de pensamento nas nossas igrejas e parece que isto é o mais importante. Quando, na verdade, o que é mais importante não é aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente pensa sim é importante porque orienta aquilo que nós fazemos, mas é muito mais importante aquilo que nós fazemos, porque é nisso que seremos julgados. Nosso julgamento não é por nada que nós venhamos a pensar, mas sim por aquilo que nós venhamos a fazer. Então, por isso que nós devemos sempre estar praticando as boas obras, porque nós fomos criados para as boas obras. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para fazer as boas obras, e é por elas que nós seremos julgados. Bom, vamos falar então a respeito dos julgamentos. Vou me ater aqui a apenas 2 julgamentos, o julgamento final, que é conhecido como o Grande Trono Branco, e também o julgamento dos crentes, conhecido como o Bema de Cristo ou o Tribunal de Cristo. Existem mais 2 julgamentos aí, que é o julgamento dos anjos e o julgamento de Israel, mas eu não quero dar tanta ênfase a estes, porque são julgamentos, por exemplo, o julgamento dos anjos, ele fala um pouco que a igreja vai julgar. A palavra de Deus em si, ela não fala muito desses julgamentos. O julgamento dos anjos é apenas um trecho da palavra de Deus que fala que os crentes vão julgar os anjos. E do julgamento de Israel também fala que os 12 discípulos eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Vamos apenas focar primeiramente no julgamento final, que é conhecido como o Grande Trono Branco, e o julgamento dos crentes, conhecido como o Tribunal ou Bema de Cristo. O primeiro julgamento, então, conhecido como o Grande Trono Branco, é o julgamento a que se refere o trecho de Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Eu vou ler esse trecho que diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O julgamento final, então, nós vemos que, em primeiro lugar, ele é feito por Jesus. Alguns trechos indicam, isso não é dito diretamente, quem está sentado sobre esse trono, grande trono branco, mas tudo indica que seja realmente Jesus Cristo. Primeiro porque lá em João capítulo 5, versículo 22, diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E outra coisa também interessante é quando nós vemos lá no versículo 14 que fala que a morte, após esse julgamento, que a morte ela é lançada no lago de fogo, a personificação da morte. E lá em 1 Coríntios 15 fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E somente após isso que Jesus ele vai passar o reino ao Pai. Então dá a entender que o julgamento será feito realmente por Jesus Cristo. Ele ocorre após o milênio, desde lá em Apocalipse 20, se você for seguir a sequência. O versículo 7 ele fala que após se completarem os 1000 anos, o milênio, Satanás será solto para enganar as nações, e aí sim a terra será destruída com fogo, e é após isso que vem o julgamento final. E também mostra que ele é baseado nas obras de cada um. Mostra aqui nesse trecho que nós lemos que os livros contendo as obras de cada um foram abertos, mas são não somente as obras de cada um. Veja que nesse julgamento final também tem um outro livro que cita o destino eterno de cada um. E o destino ou a recompensa principal deste julgamento está realmente nesse livro da vida, que mostra que aqueles cujos nomes estão no livro da vida, eles têm vida eterna, ou aqueles que não têm os seus nomes no livro da vida estarão condenados à segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Uma outra característica também do grande trono branco é que ele é o julgamento que vem após a segunda ressurreição, após o milênio. E essa segunda ressurreição, que nós já vimos na aula passada, é a ressurreição da condenação. Ou seja, nós vemos nessa segunda ressurreição que vão ressurgir aqueles que morreram sem Cristo para a sua condenação e aqueles também que morreram durante o milênio. Algo interessante que nós vemos que quando João ele trata sobre esse julgamento, ele fala que aquele que não teve o nome escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, ele tem a segunda morte, o que nos leva a entender que alguns nesse julgamento terão seus nomes no livro da vida. E isso pode ser realmente a minha interpretação, são aqueles que creram durante o milênio, aqueles que talvez vieram a receber a crença em Jesus Cristo após o milênio. Mas aquele que não teve o nome escrito no livro da vida, ele é condenado ao lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Esta é considerada a segunda morte. E realmente esse é a grande condenação realmente para este grande trono branco, para esse julgamento. É a presença realmente do inferno, o que mostra que o inferno ele é real, não é algo que é contos apenas, mas a palavra de Deus ela fala não somente em Apocalipse, mas em todo o Evangelho a respeito da realidade do inferno, realidade daquele que não teve o seu nome ainda escrito no livro da vida, que somente tem aquele que crê em Jesus Cristo e aquele que vive de acordo com os mandamentos de Jesus Cristo. O segundo julgamento, na verdade, em ordem cronológica, ele será o primeiro julgamento a ocorrer, é o conhecido Tribunal de Cristo, ou Bema de Cristo, que nada mais será do que o galardão dos crentes. A palavra de Deus nos mostra, ou pelo menos deixa entender, que os crentes eles receberão a sua recompensa antes mesmo do julgamento. Então será algo a priori.
né, não deixa bem entendido que será um tribunal, assim como tem-se o grande trono branco, mas deixa-se entender de que a recompensa aos crentes ela vem antes mesmo desse julgamento, ou conhecido como esse tribunal de Cristo, que é onde se recebe, os crentes recebem o seu galardão. É um texto que ele é muito conhecido, né, para saber um pouco, nós começamos um pouco a nos situar como que ocorrerá esse tribunal. Né? O primeiro texto que eu gostaria de ler é Apocalipse 22:12. Jesus ele fala assim: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Existe um outro texto também, lá do Antigo Testamento, Isaías 40:10, diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. É um outro texto também, Lucas 14:14 diz: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Né? Então, algo que nós podemos começar a entender aqui, de quando que ocorrerá esse tribunal, que será realmente no momento da ressurreição. Né? Nós vimos que na vinda de Jesus, por ocasião da vinda de Jesus, ocorrerá a ressurreição e após a ressurreição, o arrebatamento. Né? Então, nessa transformação, nesse momento da ressurreição, que é conhecida como primeira ressurreição, nós teremos então os justos justificados por Cristo, também aqueles que morreram aguardando a essa ressurreição, né? E também os mártires incluídos da grande tribulação. Né? Lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 4 e 5, isso nós vimos bastante na aula passada, né? Que aqueles que vieram da grande tribulação, eles fazem sim parte da primeira ressurreição, né? E os crentes vivos por ocasião da vinda do Senhor. Né? Então todos estes, eles receberão o seu galardão no momento em que Cristo vier. Veja que o galardão está com ele. Na vinda dele, ele vai trazer o seu galardão. E dá a entender pelos textos que isso ocorrerá no momento da ressurreição. Né? Talvez, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que alguns corpos terão mais glória do que outros, né? Como será realmente somente quando nós virmos, né? Mas o que eu entendo é que realmente o galardão será que um corpo terá mais glória do que outro. Isso é como eu entendo a diferença de galardão, né? Talvez com joias, talvez com marcas em seus corpos, né? Lembrando que são corpos espirituais, mas também corpos físicos, né? Não carne e sangue, porque nós sabemos que carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas um corpo transformado, um corpo transfigurado, um corpo glorificado que não mais pode se corromper, não mais pode desagradar a Deus. Esse será o galardão que os crentes receberão. O mais importante, porém, dessa aula não são as minúcias a respeito dos julgamentos ou interpretações a respeito dessas passagens do julgamento, mas sim se o seu nome está escrito no livro da vida. O meu desejo é que você possa verdadeiramente se atentar para o que é mais importante nisso daqui, que é o seu nome estar escrito no livro da vida. Isso nós somente temos quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e confiamos nele com todo o nosso coração. Bom, com isso nós encerramos esta primeira parte dessas 3 primeiras aulas sobre os fundamentos da escatologia, que Cristo vai voltar, os mortos ressurgirão e seremos todos julgados, grandes ou pequenos, pois Deus não faz acepção de pessoas.